O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É Isaías quem continua a nos interpelar com sua profecia. E a primeira palavra deste trecho escolhido a nós, nesta manhã, é uma palavra do Senhor que convida Sião a reconhecer-se, não num tempo de luto, mas de festa. Felizes os que esperam o Senhor, nós cantamos no Salmo. E a esperança, como lembra a carta aos Hebreus, recolhe em si um paradoxo. A carta aos Hebreus, ao falar de esperança, ao falar de fé, diz que esperança e fé é uma antecipação do que se espera e uma prova das realidades que nós não vemos. O apóstolo Paulo, então, na carta aos Romanos, dizendo desta esperança, que é poeticamente cantada pelo autor da carta aos Hebreus, destaca Abraão, que é aquele que tem que esperar contra toda esperança. Então, por que disse que recolhe um paradoxo? Porque a esperança é tanto mais forte quando ela está próxima do desespero. É lá onde falha a nossa expectativa humana, onde os nossos cálculos não dão conta de alcançar a realidade, e há um atravessamento profundo das nossas expectativas, é que nós estamos próximos da máxima expressão da esperança, porque temos que antecipar aquilo que nós ainda não temos e temos que confiar naquilo que a gente não vê. Por isso a esperança é verdadeira quando ela é contra toda a expectativa, contra todo o horizonte possível, contra todo o cálculo, contra toda a capacidade de mensurar humana. E Isaías está se dirigindo a um povo que está tendo que esperar contra toda a esperança, porque é um povo no exílio, no desterro. Um grande momento dramático do Antigo Testamento para a história de Israel é o exílio da Babilônia. Embora o Egito esteja muito presente na nossa cabeça como uma experiência de libertação, é na Babilônia que Israel experimenta o momento mais tenso da sua existência. Porque quando é escravo no Egito, nós ainda estamos dizendo de um amontoado de gente que é descendência de Abraão, mas que ainda não experimentou uma terra que corre leite e mel. Mas no exílio, não. O exílio é como aquela dor da gente
em determinado momento da vida, ter posses, ter expectativas, sonhos, estar num novo emprego e, de repente, perder tudo isso. Israel é arrancado ali por volta do ano 597 a.C., da sua terra, das suas tradições, o templo é destruído, a dinastia davídica rachada no meio, e então deve esperar que Deus não deixe cair as suas promessas, que Ele reafirme mais uma vez a sua fidelidade, mesmo quando todo o entorno parece desmentir. Há salmos que cantam isso. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que a ira lhe fechou o coração? Confesso, esta é a minha dor. A mão de Deus parece que não é a mesma, está mudada. Quem de nós já não se sentiu em algum momento abandonado por Deus? Até o Cristo, né? Na cruz, diz: meu Deus, por que me abandonastes? Então é a este povo que se sente abandonado que Isaías está entregando a sua profecia, que é uma esperança contra toda a esperança. E ele diz: povo de Sião, que habita em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. O Senhor se comoverá à voz do seu clamor. E primeiro destaquemos esta palavra, Sião, para entender o que é que quer dizer quando os profetas falam de Sião. A gente já tem que ter passado pela experiência de estar apaixonado por alguém. Olhar para esta pessoa não a partir daquilo que ela apresenta num primeiro momento, com suas falhas, com as suas interdições, mas alcançá-la inclusive no seu avesso. Aquele amor genuíno, autêntico, que é uma saída. O outro não merece. O outro nem sequer se vê. O outro ainda não consegue ver o seu valor, mas eu vejo. Como lembra Dostoiévski, o amor é imaginar a pessoa e vê-la com os olhos de Deus. Então, Sião é isso, este objeto profundo de amor de Deus e que faz o próprio Deus consumir-se a si mesmo. Durante vários momentos, os salmos e os profetas falam que Deus arde de quiná, quer dizer, de zelo, de amor. Ele fica derretido. É bonito, né? Quando o inglês fala que nós estamos apaixonados, diz, né? I'm fallen in love. Eu caí no amor. Então é isso. Deus tem uma queda por Sião. O Salmo 131 deixa isso claro. E o Senhor quis para si Jerusalém. Ele a desejou para que fosse a sua morada. Então, quando os profetas apelam a Sião, quando se fala de Jerusalém, está dizendo de um povo, de um monte Sião e de Jerusalém, que são objetos profundos de dedicação de Deus. Um amor incandescente, intenso, que dá volta sobre si mesmo e que não admite ver o outro se perder ou estar em luto. Dói, não é? A gente ver alguém que a gente ama chorar. Dói, e às vezes a gente até gostaria de trocar de lugar, não é? Porque é mais fácil sofrer do que ver alguém que a gente ama sofrer. É por isso, então, que Isaías dá essa profecia. Não haverá mais motivo para chorar. O Senhor é quem se comoverá. Entende? Ele vai trocar, vai fazer das dores do povo as suas, para que o povo não chore mais. Parece até o trecho de música de baião sertanejo, né? É isso, né? O sertanejo canta esta dor do amor, não é? Quando nós amamos, a gente quer amar por dois e acaba sofrendo sozinho, né? Mora no amor, a dor, o luto de si, a solidão, uma certa dose de comoção, não é? O Senhor se compadecerá, basta te ouvir, logo que ouvir, responderá. Isaías está voltando ao livro do Êxodo, quando se diz que o povo, atravessando as agruras do Egito, clama ao Senhor, que vê, escuta e desce para salvar. Isaías diz, olha, neste tempo de exílio e de desterro, não conseguindo encontrar um horizonte, uma luz no fim do túnel, poderíamos assim dizer, chama de novo, porque é próprio de quem ama escutar. Experimenta uma dessas crianças aqui gritar à mãe, para vocês verem de onde que ela brota. Brota da terra e bate em quem estiver na frente. Isaías está dizendo isso, basta chamar, basta clamar, e o Senhor se compadecerá, Ele se comoverá e uma vez mais virá para salvar. Por ora, diz o versículo 20 da primeira leitura, o Senhor lhe deu a comer um pão de angústia e uma água de aflição. Porque todos nós que nos dispomos a educar uma pessoa,
uma criança, pensemos, a gente sabe muito bem que um dos grandes desafios da educação, e que é, na verdade, o essencial, é ajudar a criança a adiar a felicidade. Pode parecer uma contradição, né? Mas é precisamente no momento em que a mãe ajuda a criança a entender que o bom seria o chocolate, mas que ela tem que almoçar primeiro. Que o bom seria passear, mas que a escola é importante. Que o bom seria ir na casa do amigo, mas agora não é a hora. Com este trabalho, antes de tudo, dos sentimentos, do gosto, é que a mãe vai educando e o pai também, o filho. Entende? Isaías está dizendo que Deus fez assim conosco. Fez assim com Israel. Deu um pão de angústia, uma água de aflição, para educar-lhe os sentimentos. E assim Israel pudesse se converter, ou seja, voltar. Aquilo que concretamente fazemos quando estamos educando alguém, o profeta está dizendo que Deus fez com Israel. Por quê? Isso é importante. Porque a aflição, o sofrimento e a privação tendem a ser bons conselheiros. Então é isso que os nossos pais, as nossas mães vão nos ajudando desde o princípio. Quando nós adiamos pequenas felicidades, a gente acaba abrindo-se a felicidades muito maiores. E aí quando Isaías pede ao povo que não chore, mas que se abra a sorrir e se alegre com a presença de Deus, recordamos-nos daquilo que diz o padre Antônio Vieira num dos seus sermões. Ele, que era sempre muito genial na sua capacidade de traduzir aquilo que todos sempre têm, mas não sabem como falar, foi desafiado na corte portuguesa a escrever um sermão com um dos outros que queria lhe combater. E aí, por ironia, um recebe o desafio de ter que elogiar o riso e outro pranto. E aí o padre Antônio Vieira fica com o pranto. Imaginemos, seria muito mais fácil falar dos risos, das gargalhadas. E aí, num determinado momento do sermão, ele diz assim: se o riso é o distintivo da razão, porque os animais não sorriem, o pranto é o seu uso. Então, veja, é muito bom sorrir, e é isso que nos distingue dos animais. Mas quer ter a certeza de que você está raciocinando bem, que tem a oportunidade de ver as coisas como elas de fato são e não como você está idealizando, é no momento em que você prantear. Porque quando nós estamos pranteando, nós estamos num parto, e aí algo mais seguro, mais coerente, mais estável poderá surgir. Porque se o riso é um distintivo da razão, é geralmente quando nós pranteamos que nós usamos da nossa razão, sobretudo porque temos que nos reinventar. Sobre isso está falando o profeta, usar bem os nossos prantos, ao invés de reclamar, murmurar e estacionar. Porque na Bíblia quem fica parado, reclamando sobre o passado, aquilo que aconteceu, o que deveria ser, vira uma estátua de sal, como a mulher de Ló. E aí diz, olha, é para olhar para frente, não para trás, diz Isaías. E ele diz no versículo 21, quem vai ficar atrás? O Senhor. E é muito bonita a imagem dita no versículo 21 desta primeira leitura, de que o Senhor ficará atrás, como num sussurro, nos indicando o caminho ao pé do ouvido. Mais uma vez, é uma imagem bastante romântica e apaixonante. No capítulo 40, daqui a 10 capítulos, o Senhor dirá, fala ao coração de Israel, lhe sussurra. Então é isso, é romântico, é amoroso, é dedicado, é diligente. Não somos nós que temos que olhar para trás, o retrovisor é referência, mas não é direção. Quem fica atrás, guardando as nossas costas, quem fica nos indicando o caminho com suavidade e proteção e sussurro é o Senhor, e fica atrás de nós para nos indicar como continuar à frente. E é muito belo que Isaías vai dizendo que esta visita do Senhor, que fala ao íntimo do nosso coração, ela é capaz de despertar a fecundidade. Aqui Isaías está fazendo uma reminiscência do que coloca o Salmo 64, que diz que quando Deus passa, faz brotar pastos no deserto. Ou mesmo Isaías, nesta primeira leitura, quando ele diz que a presença de Deus fará a lua brilhar ainda mais e o sol 7 vezes mais. Ou quando diz o Salmo 71, que é muito presente no tempo do Advento, que diz, nos seus dias a justiça florirá. Haverá grande paz até que a própria lua perca o seu brilho.
Ou então, algo muito precioso, dito no Salmo de hoje, 147, quando se diz que o Senhor conforta os que estão com os corações despedaçados. Ele enfaixa as feridas e as cura. O tempo do advento é para isso, para a gente contemplar, para a gente deixar a nossa alma ser forrada, para despertar a fecundidade, porque ao longo do ano nós vamos multiplicando as aridezes, para que o Senhor desperte a fecundidade do nosso coração com a sua graça e enfaixe as nossas feridas. E olha que poesia bela do Salmo 146. Ele diz que é o Senhor que fixa o número das estrelas e Ele conhece cada uma pelo seu nome. Só de galáxias, ao que tudo indica, nós temos 100 bilhões. Em cada galáxia nós devemos ter bilhões de estrelas. Nós estamos dizendo então, num cálculo atualizado, de bilhões de trilhões. O Salmo diz, Deus conhece cada uma dessas estrelas pelo nome. O que isso quer dizer? É um cuidado no mínimo detalhe. Não deixa faltar nada, ainda que seja uma grande quantidade, porque Deus não ama nem as estrelas, quanto mais a nós no atacado. Ele ama no varejo. Conhece cada um de nós pessoalmente, na nossa história, pelo nome, cuida cada um de nós, enfaixa as nossas feridas e as cura. O Senhor chama cada um destes bilhões de trilhões de estrelas pelo seu nome. Conhece íntima, pessoal e singularmente. É um amor de diligência. E aqui entendemos o contexto do Evangelho. Cristo percorria todas as cidades e povoados, assim como nós vamos andando para lá e para cá, tomados de nossas urgências, mas o Cristo tem tempo. O Evangelho não dissimula que hoje para nós o tempo é perda. E faz sentido, né? Porque o tempo, na verdade, é a grande substância da vida humana, porque é a única coisa que a gente não pode dar nada em troca. Ainda que uma pessoa seja muito rica, ela pode tentar transgredir as leis do tempo, mas não vai dar conta. Vai encher a cara de toxina botulínica, vai ficar com cara de japonês, mas continua o tempo, não é? Cronos, não adianta, não tem como você tentar subverter a ordem do tempo. Ele passa para o rico, para o pobre, para mim, para você, para todos nós. E Cristo, então, é alguém que investia tempo, e ele percorria, e aí o que ele se diz? Que ele percorria ensinando, pregando o evangelho do reino de Deus, curando todo tipo de doença e enfermidade. Percebe como o evangelho está dizendo que Jesus concreta e pessoalmente, com carne e com osso, esse é o mistério do Natal, porque ele é Emanuel, ele é Deus conosco, está fazendo aquilo que o seu Pai, o Deus no Antigo Testamento, sempre fez, mas faz em nosso meio agora. E diz que Cristo vê as multidões, que ele se compadece delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Volto a este ponto. Percorria, proclamando o reino, curando, mas ele vê. É tão difícil ver os outros, sobretudo porque as suas indigências e as suas feridas ecoam as minhas, e o melhor é não ver. É melhor eu ir para o shopping center, levantar o vidro do meu carro, ser indiferente à sua dor, porque as suas dores comunicarão as minhas. Mas o Cristo não. Ele se deixa ver, investe tempo e sente compaixão. Compaixão, splarchna no grego, quer dizer uma coisa das vísceras, da sua intimidade mais profunda. Ele se deixa alcançar pelas dores do outro. Compassio, compaixão, apaixonar-se junto com. E desta compaixão, deste seu íntimo virado do avesso, porque amar significa padecer pelo outro, inevitavelmente, ver segundo a perspectiva do outro, é a partir deste seu ver, desta sua compaixão, que o Cristo chama os discípulos, que devem fazer o que ele deve fazer, porque ele os envia para que possam anunciar que o reino está próximo, para curar os doentes, ressuscitar os mortos e para ser distribuidores da graça. Aí Jesus diz assim, capítulo 10, versículo 8 do Evangelho de Mateus: de graça recebestes e de graça deveis dar. Já até quase terminando esta reflexão, a graça é sempre uma palavra muito fecunda, sobretudo porque hoje em dia, por aquilo que é a dinâmica natural do mercado, tudo tem um valor, e o risco é que a gente se distraia daquilo que vem de graça, já que tudo tem
custo, e é claro que tem que ter, não é? Porque o que manda no mundo é o valor financeiro, que é o único valor absoluto, os outros todos são relativos, não é? Não adianta nada olhar para a sua conta bancária e relativizar dizendo que você acha que tem um valor, porque não vai mudar. Então, é um valor muito denso, muito absoluto da nossa cultura, mas que não pode nos afastar daquilo que vem de graça. O Cristo convoca os seus discípulos e cada um de nós a nos enchermos desta charis, a percebermos a nossa vida como uma fonte de carisma. Nós temos que ser um veículo da graça de Deus, aonde quer que nós nos encontramos. Graça, charis, a mesma palavra que no hebraico quer dizer amor, porque onde não há amor é preciso colocar amor. Lembra São João da Cruz? Onde não há amor é preciso colocar amor. E termino dizendo, voltando à primeira leitura e em conexão também com o Evangelho, que quando se diz que Deus derrama chuva sobre a terra que está árida e nós ao longo de um ano vamos nos tornando árido, a palavra no hebraico é moré. Moré é a mesma palavra usada para dizer de chuva e de instrução, porque há uma relação profunda entre o ensino e a educação e fazer que se ducto canal. A gente tem sempre alguma coisa a ensinar aos outros, porque ao ensinar a gente se cura e cura os outros, né? Educere, trazer de dentro. E, sobretudo, como lembra o C.S. Lewis, ele diz, o grande desafio de quem se põe a educar, e aí estou fazendo um paralelo, porque moré no hebraico é a mesma palavra usada para esta chuva que irriga, e para a instrução, o grande desafio da educação, lembra C.S. Lewis, não é derrubar árvores, mas é irrigar desertos. Que o Senhor, então, nesta manhã nos eduque com a sua graça e que ela nos desperte e que a sua graça cure as aridez que nós fomos ajuntando ao longo desse ano, que já está às portas de acabar. E, sobretudo, que nós também nos enxerguemos como ductos, porque é assim que o Senhor chama os seus discípulos, para serem veículos da sua graça. E assim, cada um indo para casa, se veja como mestre e como maestrina da sua família, do seu casamento, na instrução dos seus filhos, e assim derrube menos árvores e seja capaz de irrigar mais desertos, com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas